Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, programa que visa levar até você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre o uso de medicamentos e o descarte deles no meio ambiente. Muitas pessoas, por falta de alternativas e de informações, acabam jogando restos de medicamentos vencidos no lixo comum ou na rede de esgoto. De acordo com a Anvisa, a prática pode contaminar a água e o solo. O que muitas pessoas não sabem é que quando tomamos alguns medicamentos, também eliminamos eles, ou parte deles, pela urina e pelas fezes. O que será que as pessoas pensam na rua sobre isso? A senhora acredita que o uso de determinados medicamentos pelo ser humano pode afetar o meio ambiente? Creio que sim, acredito. Por quê? Sei lá, por causa de, a gente não sabe quais componentes, quais são as químicas que estão ali naquele medicamento. Tá ok, obrigado. Eu acredito que sim. Por quê? Porque alguns medicamentos podem ser tóxicos, Pode ser... dependendo do medicamento, O senhor acredita que o uso de determinados medicamentos pelo ser humano pode afetar o meio ambiente? Acredito que não. Não. Por quê? Eu acho que isso vem de uma pesquisa muito grande, entendeu? Então você não cura de um lado para machucar de outro. Então eu acho que esses medicamentos não têm como afetar. Dentre os medicamentos mais consumidos hoje em dia estão os anticoncepcionais, que são bem difundidos desde a década de 70 no Brasil, seja para o planejamento familiar ou regulação do ciclo menstrual. Trata-se de um hormônio sintético. Para abordar esse assunto hoje aqui, nós temos dois pesquisadores da Fiocruz, o professor Dr. Jaime Lopes da Mota Oliveira e o mestre Wagner Santos da Lucena da Fiocruz. Lucena, Wagner Santos, Lucena. E o professor Dr. Jaime. Prazer, obrigado pela presença de vocês no programa. Vamos falar um pouquinho sobre a aproximação de vocês para essa temática. Como que chegaram a esse tema de pesquisa? Bom, eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, falar com todos os seus telespectadores. Eu sou farmacêutico e eu sempre tive uma preocupação de como fazer um descarte seguro. O que a gente faz com um medicamento que está vencido, que tem seu prazo de validade vencido? Que tipo de descarte seguro que a gente pode dar para essa substância que tem uma atividade biológica forte, mesmo em concentrações muito baixas? E, na medida que eu fui estudando, a gente vê que esses medicamentos, eles mesmo eliminados do nosso organismo através da urina e fezes, a gente vê que uma boa parte da dose que a gente absorve é eliminada de forma inalterada ou ainda ativa através das nossas excretas. E isso é um foco de possíveis problemas. Isso chamou a sua atenção para estudar o assunto? Interessante. E o professor Jaime? Eu comecei a minha vida acadêmica trabalhando já com micropoluentes orgânicos, os agrotóxicos, nos sistemas hídricos. E aí, conforme eu fui desenvolvendo as minhas pesquisas, na UFRJ, a gente começou a ver que vários trabalhos aí fora, no exterior, já estavam buscando e identificando certos resíduos de fármacos na água, comprometendo a biota selvagem. E aí a gente começou a trabalhar, e no Brasil essa pesquisa é bastante inovadora, Tem poucos trabalhos em relação a isso e a gente resolveu entrar nessa empreitada também. Interessante, porque a população, algumas pessoas na rua, elas falaram e realmente têm medo e sabem que pode contaminar, pode acontecer alguma coisa com o descarte incorreto desses medicamentos, mas também não sabem o que fazer, Em médio e longo prazo, como o uso desses medicamentos pode afetar o ambiente, no caso dos anticoncepcionais? Esses medicamentos, eles promovem, dependendo da dose e das características da exposição e da espécie em que está sendo exposta, espécie de vida da biota aquática, enfim, esses medicamentos eles têm um impacto muito grande no sistema reprodutivo. Os efeitos que eles podem causar estão bastante restritos ao impacto na infertilidade, na redução da fecundidade, também na alteração da proporção entre sexos, havendo um nascimento de maior número de espécies fêmeas do que espécies macho. Também, dependendo da dose, da duração da exposição, pode haver até surgimento de cânceres em tecidos reprodutivos. Isso depende muito também das características da exposição, também, da exposição ambiental.
Vale ressaltar que não só os anticoncepcionais, como outros fármacos, né, antibióticos, né, você já tem um trabalho sobre antibióticos favorecendo, amplificando a resistência de certas bactérias, envolvendo os sistemas imunológicos de espécies marinhas, né. Gosto sempre de ressaltar bem 2 livros clássicos. Primeiro, A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que veio elucidar em 62 a problemática dos agrotóxicos. E em 96, 97, Tel Colborn, em Nosso Futuro Roubado, que vem trazendo essa problemática toda de vários compostos sintéticos, né, medicamentos sobretudo, que podem afetar o sistema hormonal, né, não só o sistema reprodutor, mas o sistema endócrino, tiroidiano, de várias espécies da biota aquática e da biota selvagem, de uma maneira geral. Não, o Wagner comentou uma vez, e em médio e longo prazo, você falou da microbiota e também de pequenos animais que vivem, né, na água e tal, peixes, mas implicações para os seres humanos? Esses medicamentos poderia causar alguma coisa? É um foco de uma pesquisa que ainda está muito na sua fase inicial. O que a gente tem na literatura científica é a exposição a substâncias de características estrogênicas, o que inclui os anticoncepcionais, agrotóxicos, HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, derivados de plástico, como o bisfenol. A exposição a essas substâncias na espécie humana tem promovido uma redução da qualidade seminal e a infertilidade, e também suspeita-se também de aumento da incidência de cânceres em tecidos reprodutivos. Esse é o foco que está sendo mais pesquisado, e são fortes as suspeitas de que a exposição a essas substâncias que têm essa atividade estrogênica de interferência endócrina estejam envolvidas nesses desfechos de saúde pública. O problema a longo prazo é a vida nossa, né? A gente tem uma vida média de 60 a 70 anos. Então, você acompanhar a vida reprodutiva de uma pessoa, né, já foi feito um trabalho desses 50 anos. Mas houve críticas porque você acompanhar um grupo controle por 50 anos, quando chegar aos 40, a produtividade de espermatozoide, por exemplo, ela naturalmente diminui, mas pelo que esse estudo apontou é que em 50 anos, 50% dos números de espermatozoides, assim, estimando a grosso modo, reduziu. Então, a carga de espermatozoides na espécie humana reduziu. Então, significa dizer o seguinte, que a gente, de certa forma, através da água ou de outros alimentos, estamos consumindo esses esteroides, digamos assim? Não só também dos alimentos, mas também dos utensílios domésticos. O teflon, por exemplo, apresenta uma substância, um perfluorado, que a gente chama, também tem uma característica de atividade estrogênica. O copo de plástico, ele apresenta uma substância, um plastificante chamado bisfenol A, e é um foco de saúde pública tremendo, inclusive foi banido das mamadeiras também, por um possível efeito acumulativo nas crianças. Enfim, são muitos focos de substâncias que podem ter uma ação de interferência endócrina, não só nos alimentos, mas também nos alimentos. Mas diretamente assim, falando, os anticoncepcionais que são eliminados pela urina, no caso da mulher que faz o controle do seu ciclo menstrual com anticoncepcional, esse anticoncepcional, ele não se degrada no ambiente? Ele degrada, mas é uma molécula sintética que tem uma dificuldade de ser biodegradada. Ela tem uma persistência ambiental que é consideravelmente maior do que um hormônio natural, um estradiol, uma estrona. Essa produzida pelo corpo, isso, né? Elas são bem mais fáceis de serem biodegradadas pelas bactérias no esgoto, enfim, pelo sol, pela radiação solar. Naturalmente, né, em períodos, inclusive, de ciclo menstrual, a mulher já libera, né, essa concentração. Imagine que a população aumentou. Então, essa quantidade em massa desse contaminante, naturalmente, aumentou. E aí a gente implica em uma outra área, que eu atuo bastante, que é a questão do saneamento. Então, se você tem esses esgotos, né, que são gerados pela população, caindo in natura nos resíduos, nos recursos hídricos, então esse material também está caindo sem barreiras nessa área. Então está expondo essa população, né, que vai
a biota a esse contaminante. Se a gente pensar, e aí é uma coisa um pouco até chocante, porque a gente vai reutilizar essa água para nosso consumo, ou reutilizar essa água para uma irrigação, ou para alimentar a cultura que a gente vai se alimentar, a gente também está indiretamente sendo exposto a esse composto. Então, é um ciclo. A gente elimina ele cai no ambiente e ele volta, retorna para a gente. No caso aqui, a gente está dando o exemplo dos anticoncepcionais. Exatamente, dos anticoncepcionais, sem dúvida. Os anticoncepcionais por uma excreção natural e, no caso do controle de natalidade, principalmente com essa política de você, realmente é necessário o controle de natalidade, você tem muita gente, então você tem que incentivar a utilização da pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, que hoje está uma coisa de prescrição médica, né? Sem prescrição médica a pessoa tem acesso. Isso é um problema direto à pessoa que está consumindo, como também diretamente, porque ela vai ser liberada no meio ambiente, ela vai cair no lençol freático, né, vai cair nos recursos hídricos, no rio, e você vai consumir essa água. Seja ela porque contaminou o lençol freático que você vai consumir a água mineral, ou seja porque evaporou e voltou? Evaporação não diria dessa forma, mas a água em si, porque é utopia dizer que a gente bebe água cristalina, daquela fonte. A gente bebe água de um rio que passou por uma cidade, que ali essa cidade não alguma coisa, que vai jogar os seus esgotos ali dentro, se não tiver um esgotamento sanitário, um tratamento de esgoto adequado. E aí a gente vai consumir aquela água tratada e vale ressaltar que os processos de tratamento, eles não estão projetados para essa nova contaminação. Entendi, o Wagner até uma vez comentou isso comigo, que seria muito caro, né, Wagner? Exatamente. Para você realmente promover uma eficiência de remoção alta dessas substâncias, antibióticos, agrotóxicos, anticoncepcionais, você precisa de processos oxidativos avançados, como peroxidação, fentonização. São processos caros e que não estão disponíveis nos sistemas de tratamento de efluentes nas empresas públicas que a gente tem no Brasil. Já tem sido feito alguns avanços em relação a isso na Europa, mas nos Estados Unidos também. Mas no Brasil é muito precário, até porque o nosso sistema de tratamento de efluentes ainda não cobre todas as residências, os domicílios aí. Cerca de 30%. Então quer dizer que já existe, né, implantado em algum local esse tratamento. É interessante. Quando a gente está falando sobre o hormônio feminino, né, e sobre a testosterona, que são utilizados como anabolizantes, também há estudos sobre isso? Testosterona é um contaminante considerável também, só que para você fazer o uso da testosterona, você precisa de um receituário médico. Aqui no Brasil ele é bastante restrito. No mundo também, o consumo de testosterona sintética ou natural, injetável, é muito inferior aos anticoncepcionais. Por quê? Porque o anticoncepcional você não precisa de receituário para você comprar. Basta ir numa drogaria, numa farmácia e você compra normalmente. Enquanto que para testosterona é bem complicado, é bem mais difícil. Você precisa... existe um controle das autoridades de vigilância sanitária muito maior para essa substância. Em relação às pesquisas, a testosterona, a exposição dela, a essa substância, em organismos de laboratório, a gente vê um aumento da agressividade e também uma aceleração da maturidade sexual e desenvolvimento de características sexuais, tanto na espécie fêmea quanto na espécie macho. O principal efeito que é estudado nos estudos científicos é o aumento da agressividade, são as mudanças comportamentais. Que é uma característica, né, própria do homem, né? Então, está associado ao hormônio sexual masculino. E uma puberdade prematura, né? Sim. Como que vocês acreditam que esse tipo de informação deveria chegar até a população? O que acontece? Primeiro, não há alarme, né? Nada de alarmes, eu acho que não tem que ser dessa maneira. A consciência, na realidade, eu prezo que a população ela tem que estar envolvida, de certa forma, com isso. Vou pegar um exemplo da Política Nacional de Recursos Hídricos, de resíduos sólidos, desculpe. A Lei 12.305 de 2010. Isso, em que preconiza a coleta seletiva. Então, a população até separa seus resíduos sólidos, mas não existe a política de recolher em separado. Acaba juntando tudo.
A população tem que continuar separando? Tem. Para ela se sentir envolvida aquilo. A mesma forma é a questão dos anticoncepcionais. Então, você ter consciência e assumir essa consciência para si, de que, olha, o anticoncepcional, ele é um risco? É um risco. Então, eu vou tomar ele na medida certa. Eu não vou abusar do seu uso. E o descarte do resíduo, porque existe a questão dos medicamentos fora da validade, dos medicamentos que você não deixou de usar e de qualquer maneira você vai ter que descartar. Como é que eu faço para descartar isso? Eu vou jogar direto no lixo? Vou jogar na rede sanitária? Vou brigar para que a farmácia recolha. Lá na Itália e os países europeus, de uma maneira geral, existe uma política chamada política da logística reversa, em que a farmácia recolhe esses medicamentos fora da validade. Aqui não existe. Então, a população ela tem que ter consciência disso e brigar para que as coisas funcionem adequadamente. E aí, em vez de eu usar uma pílula anticoncepcional, até porque corre o risco de atrapalhar o ciclo menstrual daquela mulher, não, vou priorizar para o uso de uma camisinha, por exemplo, que já vai estar atingindo outras coisas, né, que é a questão das doenças sexualmente transmissíveis. E aí você, por uma questão de consciência, então você trabalhar isso, a população trabalhar isso. É lógico que ela tem que brigar para que o poder público faça a sua parte. E aí a população tem também a responsabilidade de brigar por isso, entendeu? Porque a gente sempre acha que não, eu conheço aquilo, porque só conhecer não basta. Eu sei que é um risco, mas eu faço. Eu sei que jogar lixo no chão é ruim, mas eu jogo. Então é a questão mesmo de ter essa consciência. É interessante. Então é por aí que seria a solução, então? O envolvimento da população, saber, que a gente ficou pensando, né? A solução, o Wagner coloca um pouco sobre essa coisa do tratamento do esgoto, digamos assim, né? Dos resíduos lá de casa, né? Mas também tem o envolvimento da população para conhecer o problema que existe, saber da contaminação também dos alimentos por essa água. Então, existem soluções. Soluções são por aí, por essa via? As soluções são várias, né? A gente pode citar algumas, como o uso racional do medicamento, inclusive o anticoncepcional. Se possível, trocar eles por contraceptivos físicos, como o DIU, o uso do preservativo camisinha. Até mesmo se for um desejo da pessoa de não ter filhos, fazer uma ligadura de trompas ou uma vasectomia. E também outra possível solução para isso seria estabelecer as farmácias comunitárias e drogarias como centros de recolhimento desses medicamentos com prazo de validade vencido. E é algo que já está sendo feito. A gente tem um exemplo, sem fazer marketing para essas empresas, mas a gente tem visto a Droga Raia, alguns supermercados fazendo isso também, e também ter os postos da vigilância sanitária local de cada município também como centros de recolhimento dessas substâncias. Eu acredito que aí já ameniza, isso, né? Ficaria só a parte dos dejetos humanos tendo esses hormônios. E colocar sempre para frente a ideia da logística reversa. A devolução do medicamento do consumidor para a drogaria devolve para a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica faz a destinação adequada a esses resíduos, que são resíduos perigosos, estabelecidos até pela Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional do Resíduo Sólido. Mas, Wagner, você falou um pouco no início para a gente sobre o tratamento desses resíduos, né? Poderia falar um pouco mais? Muito caro? Assim, você falou rapidamente, mas... Vou só falar sobre isso, que é o seguinte... Me permite, Wagner, que os processos oxidativos avançados e os processos de membrana, eles são caros. Tá? Normalmente, são tecnologias que foram muito utilizadas na indústria farmacêutica, indústria de imunobiológicos. E hoje você utiliza para tratamento de água, por exemplo, em vários países europeus. Agora, no Brasil, parece que só existe em Minas um processo que está contemplando um processo de membranas para efeitos de tratamento e reuso da água, por falta de água. Membrana, osmose reversa. Tá, seria uma filtração bem mais avançada que, de certa forma, remove parte desses contaminantes. Os processos oxidativos, ozônio, reagente
sulfato ferroso, que é o Fenton, o V, são tecnologias caras que alguns países adotaram pela falta d'água, pela carência de água. Então, o que chamam de água de reuso, reaproveitamento de água, coisa disso. Que o Brasil, de certa forma, tem uma certa fartura. Né? O Rio de Janeiro, especificamente, também, né? A gente tem ainda aquelas vassourinhas d'água, né? Então, esse ainda é um desafio para a gente ter essa consciência. Eu participei agora recentemente do último congresso de engenharia sanitária, em que foi engraçado que o apresentador que fez a propaganda de membrana, ele botou assim, falando do que era a tecnologia antes e o que é a tecnologia hoje. Aí botou assim, será que você ainda usaria as roupas dos seus bisavós? Dando a entender de que aquilo não serve mais para hoje. E realmente hoje o desafio é muito maior, você implementar essas tecnologias. Só que hoje a gente vive num mundo caótico de saneamento, onde somente 30% dos municípios do Brasil têm coleta e tratamento de esgoto. Então o quadro é muito mais embaixo. O problema é muito maior, é bem mais grave. Então, além disso... Então não se pode nem pensar nessas tecnologias se não tem nenhum tratamento e recolhimento do esgoto. De certa forma, esses processos convencionais, eles vão ter a sua contribuição, entendeu? Para outros riscos. Mas eu acho que hoje tem que se pensar no processo convencional já com uma coisa mais avançada. Entendeu? Vamos implementar? Vamos, já nessa mentalidade. Só que é caro. Eu acho que o Brasil tem dinheiro para bancar isso. Só não sei se a população, se isso vai ser repassado para a população. Isso é que é ruim, né? Que acaba sendo uma taxa de esgoto, que a população às vezes tem seu receio de pagar esse pato. Eu acho que o futuro é a gente ter esses processos funcionando, se a gente quiser ter uma vida saudável e, enfim, tem que se pagar o pato por isso. É só um adendo que nesses processos oxidativos avançados, o que a gente faz? A gente pega a molécula do fármaco, cliva ela em moléculas menores que são capazes de ser biodegradáveis. E aí você tira a atividade farmacológica dessas substâncias, entendeu? Deixa de ter atividade. A gente vai agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail. Se você tem alguma pergunta por e-mail, envia para a gente, espaço aberto, saúde@gmail. Então a gente vai aqui a nossa primeira pergunta do Carlos Henrique da Silva, de São Gonçalo. Quais os efeitos que os anticoncepcionais causam ao meio ambiente? A gente já falou um pouco disso, mas a gente pode responder o Carlos rapidamente. Só falar um pouquinho, tem um trabalho clássico sobre, nos Estados Unidos, de lançamento de efluentes contaminados por estrógenos, por anticoncepcional, né, estrogênicos. E eles fizeram um trabalho de coleta de pescado, então você tinha a quantidade de peixes intersex e fêmea muito maior do que macho. Antes do lançamento do efluente não tinha esse quadro, e depois do lançamento do efluente tinha esse quadro. Então você tinha um quadro de um rio, o lançamento aqui, a montante do rio não tinha esse quadro, então a quantidade de machos e fêmeas é quase que igual, 50%. Aqui você tinha 75% de fêmeas, a quantidade de machos é muito menor. E alguns intersex, ou seja, com o seu sistema reprodutor comprometido em função desse lançamento. Então há indícios, há trabalhos mostrando a feminilização, que é o termo mais apropriado que é utilizado na literatura, é isso, feminização de peixes. Feminização de outras espécies durante a embriogenia, durante o desenvolvimento fetal, né, de certas espécies de peixe, sendo comprometido, favorecendo o desenvolvimento feminino. Interessante. Então, há estudos que mostram realmente, Carlos, que há impacto. Isso, sim. Só um adendo que isso pode dar um impacto econômico pela diminuição do volume de pescado, de crustáceos, diminuir a disponibilidade desses produtos para a população consumir. Porque mexe no equilíbrio ecológico. Né? O impacto econômico também pode ser negado também. Consequentemente. A Carolina Almeida, de Niterói, pergunta: qual a maneira certa de descartar um anticoncepcional? É o seguinte, o medicamento anticoncepcional ele tem que ser segregado, separado do medicamento que está no seu prazo de validade
normal, e ele tem que ser levado para um posto de recolhimento. Eu sugiro, por exemplo, os postos de saúde, né? Postos de saúde que sejam preparados para recolher essas substâncias, ou principalmente os postos da vigilância sanitária local, ou mesmo em algumas farmácias. Algumas redes de drogarias grandes, elas fazem esse recolhimento. E assim, a pessoa vai lá, entrega o seu medicamento. Esse medicamento desse posto de saúde, ou da farmácia, ou da drogaria, vai ser levado de novo para a indústria que vai fazer uma destinação adequada. E qual seria a destinação adequada? São os processos de incineração em altas temperaturas dos fármacos, ou o que tem sido usado agora e que tem sido muito bem empregado são esses processos oxidativos avançados, como a gente já falou. Então, a gente já viu que não pode jogar na privada nem no lixo comum, e também não adianta tentar queimar em casa, né? Porque tem que ser essa incineração de altas temperaturas, acima de 500 graus. Nossa. As temperaturas, o ar é controlado, são altos fornos bem elaborados e próprio para o que eles chamam de resíduo de serviço de saúde, que dentro da lei vem categorizado. Da lei 306 e da lei 12.305. Interessante. A Marina Souza, do Rio de Janeiro, pergunta: como posso evitar o impacto que os anticoncepcionais causam no ambiente? Dessa forma, né? Exatamente, já foi respondido. A gente já respondeu. Assim, nós não somos contra o uso dos medicamentos anticoncepcionais. O que a gente preconiza é que existem outras soluções, outros métodos que são bastante eficazes, efetivos, que promovem menos efeitos à sua saúde e à saúde do ambiente, do meio ambiente. Porque a gente sabe também que existem outros estudos que mostram que o uso de anticoncepcional em longo prazo para a mulher está associado a infartos, está associado a aparecimento de veias varicosas, varizes e outros problemas endócrinos. Ou seja, não é só para outras pessoas consumindo pela água contaminada ou alimentos. A própria mulher também está fazendo mal. Por isso que o mestre Wagner está falando aqui, é importante. A gente tem que seguir assim, o uso racional do medicamento, não utilizar indiscriminadamente, né? Estou com um problema menstrual só para controlar a menstruação. Às vezes tem outras maneiras, conversar com o endocrinologista, conversar com o seu médico, para ver se há formas de evitar o uso daquele medicamento muito cedo. Um fator também que a gente deve evitar é a automedicação, isso para qualquer medicamento. Fazer uso do medicamento mediante uma prescrição médica. E em relação aos anticoncepcionais, eles são uma ferramenta terapêutica muito importante para casos específicos, como a dismenorreia, o síndrome de ovário policístico, a endometriose. Eles são ferramentas terapêuticas bastante eficazes. Agora, como medida anticoncepcional, são questionáveis. É questionável o uso desse tipo de terapêutica. Então, tem uma pergunta aqui da Fátima Guimarães: quais as substâncias encontradas nos anticoncepcionais que afetam o meio ambiente? Ela é do Rio de Janeiro. Basicamente a gente já falou, né? Estrogênio, progesterona, estrogênio, o anticoncepcional que regulam o ciclo menstrual, automaticamente ele vai ser liberado uma parte in natura, sem ter degradação, e aí vai ter o mesmo efeito em quem está sendo exposto, nos organismos que vão estar sendo expostos. Tem uma pergunta do Roberto Assunção, do Rio de Janeiro. O que os ecologistas acham sobre o uso de anticoncepcional, já que interfere no meio ambiente? A gente até falou um pouco aqui, né, sobre o impacto ambiental, pescada, nos crustáceos. E isso, de alguma maneira, vai voltar para a espécie humana, porque a gente está utilizando. Porque é uma coisa interessante, porque as pessoas não abordam, não falam muito sobre isso, porque sempre pensa assim, contaminantes de metais, né? Pensar em mercúrio, chumbo que eu estou consumindo no peixe. Ninguém nunca iria imaginar que você poderia estar consumindo anticoncepcional ou estrógenos, né? E até, Wagner, você chegou a estudar alguma coisa relacionada à contaminação de algum lençol, alguma baía? Sim, na Lagoa de Araruama nós fizemos uma avaliação de estrogênios, né, nos afluentes, que são formados basicamente pelos efluentes dos esgotos tratados das ETEs, das estações de tratamento de efluentes da região dos lagos, de diversas ETEs que desembocam, todos esses efluentes desembocam na Lagoa de Araruama. Nós fizemos validamos um método químico, um método analítico para analisar os estrogênios e calculamos, identificamos o estrogênio, a estrona, estriol, o 17-beta-estradiol e o etinil-estradiol, que é o estrogênio sintético.
Nós fizemos um método para avaliar essas substâncias nesses efluentes, mas infelizmente não conseguimos encontrar concentrações acima do limite de quantificação do nosso método. Não conseguiram encontrar? Tem um estudo do grupo de pesquisa que eu estou coordenando, que é sobre micropoluentes emergentes na água, em que fez um trabalho no Guandu, Paraíba do Sul, e aí você encontra concentrações de estrógenos, né, estrogênio e tal. E inclusive de coleta de peixes, identificando mais peixe fêmea do que macho. Aí nesse caso estava elevado mesmo. Já estava elevado. Só rapidamente para a gente fechar, professor Jaime, qual que você acha que é o grande desafio para o controle dessa contaminação ambiental por esse tipo de medicamento? Bem, o desafio é a educação ambiental. Entendeu? A educação ambiental é fundamental, é importante que a população tenha consciência do que está consumindo, saiba recorrer aos órgãos clássicos. Eu gosto de citar um exemplo que tem na literatura, né? Que é um composto que foi desenvolvido com um propósito de evitar abortos naturais, que é o dietilestilbestrol, na décadas atrás, 70, em que a pessoa ganhou quem descobriu esse composto se tornou o Cavaleiro do Rei, ganhou um título de Sir, e 50 anos depois foi se descobrindo o problema desse composto na população. Então, a população tem que ter consciência do que tá disso. Eu acho que é fundamental. A sensibilização das pessoas, o uso racional do medicamento, uma campanha de comunicação de risco, desse risco envolvido no uso de medicamentos e os seus efeitos no meio ambiente, uma campanha de comunicação que envolva o governo, a mídia, as instituições de ensino, enfim, as indústrias farmacêuticas, e também atentar para o fato da importância de fazer um tratamento de esgoto adequado, de ter uma campanha de recolhimento de medicamentos, realmente efetivar, se apoderar na Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido. Botar para frente essa lei, estabelecer punições, regulamentar e aplicar. É isso aí, fazer valer, né? Então, assim, agradeço a presença de vocês aqui, do professor Dr. Jaime Oliveira e do Wagner Rossena, da Fiocruz, e a gente agradece a todos vocês que assistiram ao nosso programa, aos nossos apoios, e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.